Bem-vindos de volta ao nosso canal. Este é o nosso 7º vídeo do curso de Direito das Famílias e Sucessões. Bem-vindo de volta àqueles que já estão estudando conosco. E você, que está assistindo o canal, aqui o vídeo, pela primeira vez, inscreva-se em nosso canal, ative aí suas notificações no sininho para saber todos os novos vídeos que postarmos, curta o vídeo e principalmente retorne lá no primeiro vídeo, disposições gerais do casamento, porque tudo nesse contexto do livro, nesse estudo do direito das famílias, sucessões, está muito interligado. E é muito importante vir acompanhando, pegando os exemplos, né? E para ter esse discernimento lá na frente, no direito das sucessões, onde muita gente tem dificuldade, já traremos aqui esclarecimentos, está tudo enraizado neste momento dos estudos, as explicações e os fundamentos estão aqui. E nós não vamos decorar os artigos. Estamos entendendo e compreendendo a legislação, o que é muito importante para nos tornar aí profissionais mais qualificados. Ok? Precisamos entender o pensamento do legislador para saber amanhã tentar alterar alguma situação. Tá bem? Compartilhe esse projeto. É um projeto destinado aí a alunos de direito, bacharéis que estão prestando prova na ordem, ou até mesmo os advogados e advogadas que estão se especializando e tendo aí contato nessa linda área do direito das famílias e sucessões. Vídeo anterior falamos sobre as relações de parentesco e agora seguiremos aí pelo capítulo 2 da filiação e da continuidade, reconhecimento dos filhos e também o poder familiar. Vamos direto ao estudo. Um pouquinho diferente dos vídeos anteriores, eu vou forçar um pouco mais a leitura dos artigos, porque alguns são muito simples, mas outros tantos têm fundamento mais aprofundado, que vale a pena aí trazer alguns exemplos, trazer aqui algumas situações específicas para a gente discutir sobre o tema. Tá bem? Vamos lá. Da filiação, artigo 1596. Os filhos havidos ou não da relação de casamento ou por adoção terão os mesmos direitos de qualificações proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Observe muito bem o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal. De Código Antigo para Código Novo, houve aqui alterações importantíssimas. Hoje há o princípio da isonomia entre filhos, né? Não há nenhuma distinção, nem sequer de nomenclatura desses filhos. Filho advindo de reconhecimento, por exemplo, socioafetivo, ou aqueles por adoção, enfim, qualquer uma dessas situações, reprodução assistida, não tem diferença, tá? Então, não havendo mais essa diferença, as nomenclaturas se modificam. E nós já vimos isso, inclusive, lá no vídeo anterior. No vídeo anterior falamos muito sobre isso. Bem, artigo 1597. Aqui nós trataremos sobre algumas questões bastante interessantes que vale aqui um aprofundamento além da leitura do simples do código, ok? Nós trazemos questões aqui bastante modernas e bastante arcaicas ao mesmo tempo. Veja só, o 1597 ele vai trazer, vamos fazer a leitura. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos, 1. Nascidos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal. Aqui está trazendo uma questão da necessidade da fidelidade da mulher. Entende-se que neste período a mulher não se deitou, não teve uma relação sexual com outro homem. Então aqui é a presunção dessa paternidade, desta forma, ok? O inciso 2 talvez, na minha opinião, seja o mais polêmico de todos, que ele traz uma data completamente maluca. Veja só, nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução, ou seja, 300 dias são 10 meses, ok? 10 meses depois da dissolução da sociedade conjugal por morte, separação judicial, nulidade, anulação do casamento. Peraí, para nós termos um divórcio, para termos aqui uma dissolução de união estável, para termos uma anulação de casamento, é necessário que nós tenhamos aqui uma separação de fato. Esse casal já não está mais junto. E aí, eles não estando mais juntos, os dois aqui, como é que depois de 10 meses da decisão judicial? É uma contagem bastante equivocada, ok? E muito pouco utilizada exatamente por essa questão, tá? É completamente inviável esse pensamento. Então quer dizer que eu me separei de fato hoje, a decisão judicial saiu em 8 meses, dali 8 meses eu conto 10 meses para ter uma presunção de paternidade? Obviamente que não. Vamos seguir.
Agora, os incisos 3, 4 e 5, eles tratarão sobre a reprodução assistida. Tá? E nós temos aqui algumas diferenciações e algumas nomenclaturas que nós precisamos ter um entendimento. Da reprodução assistida homóloga e a heteróloga. Homóloga é aquela que vai utilizar tanto o sêmen do marido quanto o óvulo da mulher. Ok? Não precisou da doação, por exemplo, do sêmen de terceiro. Essa é a homóloga. A heteróloga, então, precisou dessa doação. Essa é a primeira situação. Vamos para a leitura, então, do inciso terceiro. Olha lá. Havidos por fecundação artificial homóloga, acabamos de tratar, mesmo que falecido o marido. Olha só, decisão do STJ interessantíssima que vai refletir lá no direito sucessório. Essa reprodução pós-mortem, ela tem a necessidade de prévia autorização do marido, em vida, claro, tá? Então ele tem que ter deixado essa autorização. Não deixou a autorização, não traz aqui a presunção de paternidade. Certo? Vamos seguir. 4. Havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga. Quais são os excedentários? Há duas técnicas para realizar essa fertilização. Aquela que é feita dentro do corpo da mulher e aquela que é feita e realizada fora do corpo da mulher. Ok? Essa que é realizada fora é a excedentária. Tá bem? Ele não há ali a concepção internamente. Ele é feito e acompanhado essa fertilização em procedimentos especiais fora do corpo da mulher. Ok? São terminologias que a gente tem que entender até para tratar um pouquinho lá na frente, lá no direito sucessório, falaremos muito disso, até porque existem temas brilhantes que se tratam exatamente da herança, que tratam da herança dos embriões. Veremos isso bem lá na frente. Há professores incríveis com teses maravilhosas que nós discutiremos bastante. Enfim, 5. Havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Então, a mulher de repente quis fazer essa inseminação com uma doação de esperma de um terceiro, né? De sêmen de um terceiro. Ótimo, ela avisou o marido? Não. Então ele é pai? Não. Ele autorizou, ele acompanhou, autorizou, realmente autorizou. Ok, então aqui é a presunção de paternidade. Certo? Maravilha. Seguindo, artigo 1598. Salvo prova em contrário, se antes de decorrido o prazo previsto no inciso 2 do artigo 1523, a mulher contrair novas núpcias e lhe nascer algum filho, esta presume do primeiro marido, se nascido dentro dos 300 dias. O que fala esse artigo? Tá bem? Não vamos nem dar continuidade à leitura, a gente já falou disso. Lembra que nós falamos do inciso 2 aqui do 1597 sobre esse prazo? Olha que complicado. Por que ele vem tentar se justificar aqui no 1598? Porque nós já não falamos que há uma presunção de paternidade na constância do casamento da união estável? Vamos trazer um exemplo, ok? João e Maria estão casados. Aí agora eles se separaram de fato, certo? E aí então está aqui requerendo o divórcio. Na semana seguinte, Maria iniciou aqui um relacionamento que já pode ser constatado uma união estável em uma semana. Perfeito? E agora ela engravidou. Então agora ela engravidou, não dele. Vamos voltar. Maria engravidou aqui atrás, na separação de fato. Tá bem? E ela foi para essa união estável agora em uma semana e ela já estava grávida. Deixa eu melhorar, porque senão vai complicar, né? Ela já estava grávida do marido, a qual hoje ela está em separação de fato. Certo? Tá. Nós já dissemos que na constância do relacionamento, seja ele união estável e casamento, há presunção de paternidade. Então quer dizer que agora este companheiro dela é pai? Entende a confusão do prazo dos 300 dias? Maria Berenice Dias é categórica, isso tinha que ser excluso, isso tinha que ser riscado, esse inciso deveria ser extinto, tá bem? Então pede-se aí pela revogação, não só ela, mas muitos doutrinadores para a extinção dessa contagem dos 300 dias. Perfeito? 1599. A prova da impotência do cônjuge para gerar a época da concepção ilide a presunção da
paternidade. Certo? 1600, não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para elidir a presunção legal de paternidade. Tá bem? Não é suficiente. Seguindo, 1601. Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Que maravilha. Isso na prática como é que funciona? Vou trazer um exemplo muito interessante. Nós trataremos aqui em algum lugar sobre esse reconhecimento dos filhos um pouco mais, mas eu já vou trazer aqui nessa situação, tá bem? Esse reconhecimento de paternidade ele pode ser feito de algumas formas, né? Vamos supor que o pai não queira, vamos trazer a seguinte situação: o pai não quer reconhecer o filho. Não, esse filho não é meu, teve adultério, ele tá questionando qualquer coisa e ele acha que o filho não é, ele quer aí um exame de DNA, ele quer, enfim, comprovar que não é pai. E aí então entra-se com uma ação investigadora de paternidade e aí requer aqui que o juiz determine que seja feito esse exame de DNA. E a mãe, ok, se opõe e desobedece ordem judicial. É feito o reconhecimento de paternidade? É presumido a presunção de paternidade? Não. Parece simples, né? Mas já vi vários casos onde... Porque o que é que a lei específica determina sobre essa situação? Ela determina o seguinte, o contrário. Determinou que o pai vá fazer esse exame e ele não foi. Presume-se paternidade. O contrário, determinou que a mãe leve a criança... O pai está requerendo. Leve a criança para fazer exame de paternidade, ela não leva. Não, óbvio, não presume a paternidade. Porém, há diversas sentenças em primeira instância já reconhecendo este filho, reconhecendo essa paternidade. Não é assim, é o contrário, ok? Vamos lá. Parágrafo único do 1601. Contestada a filiação, os herdeiros do impugnante têm direito de prosseguir na ação. 1602. Não basta a confissão materna para excluir a paternidade. Né? Vai ter que se comprovar, obviamente. E por que isso aqui também? Isso tem uma ligação em algum entendimento um pouquinho posterior aqui, que é a questão deste reconhecimento. Então, eu tive uma audiência de qualquer outra situação lá, eu estou falando sobre uma ação de indenização por danos morais contra o banco. E lá eu falei assim, o meu filho Pedrinho, esse meu filho Pedrinho, e é aquele que eu tenho dúvida, eu tenho um filho que se chama Pedro, que é aquele que eu tenho dúvida, traz o reconhecimento da paternidade. E acabou. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Tá bem? É disso que estamos falando. Sendo assim, é óbvio, a confissão materna não vai excluir essa paternidade. Vai ter que se fazer aí um exame para constatar. 1603. A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento registrada no registro civil. Aqui tem uma coisa interessante também para a gente trazer e pontuar. Não está bem ligado ao tema, mas é uma situação interessante. Enfim, que é, em alguma das vezes, a nomenclatura, o nome mesmo, seja o nome ou o sobrenome, o prenome ou o sobrenome, né, dessas crianças e como ele é colocado, e depois eu quero alterar. Muitas confusões acontecem aqui e a gente vê. Por exemplo, o pai teve aqui um filho e aí ele na hora de registrar colocou o nome só dele, não quis pôr da mãe, ou pôs o da mãe errado, ou colocou qualquer coisa nesse sentido, que acontece muito exatamente neste momento. O que cabe aqui? Muitas perguntas são feitas sobre essa situação. É uma ação de retificação de registro civil. Vai ter lá, na legislação específica, né, tem que demonstrar que realmente aquilo traz algum prejuízo ou tem alguma situação negativa para aquele nome ou prenome, tá? Para se fazer uma ação de retificação. Às vezes acontecem de 2 filhos, então essa paternidade registrou aqui nesse ato de registro civil 2 filhos, e ele coloca sobrenomes diferentes. Pôs o primeiro da mãe e depois ele pôs o segundo da mãe, e aí então parece que são filhos de mães diferentes. Ok? Ação de retificação de registro civil. Ok? Não tem nada vinculado aqui a essa história de paternidade. Algumas pessoas vieram perguntar acerca desse assunto e são assuntos completamente distintos, embora muito próximos,
são distintos, ok? Uma pincelada e uma curiosidade em paralelo. Bem, 1604. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade de registro. 1605. Na falta ou defeito do termo de nascimento, poderá provar-se a filiação por qualquer modo admissível em direito. E nós veremos muito bem agora em reconhecimento dos filhos. Vamos continuar só essa leitura que nós temos no inciso 1. Quando houver começo da prova por escrito, proveniente dos pais, conjunta ou separadamente. E o 2, quando existirem veementes presunções resultantes dos fatos já certos. Aqui também, simples leituras, né? Acho que as situações mais pontuais nós nos aprofundamos bem e depois repetiremos no estudo um pouco mais para frente do nosso querido livro do Código Civil. Parágrafo único. Se iniciada a ação pelo filho, os herdeiros poderão continuá-la, salvo se julgar extinto o processo. Tá? Tem um quesinho de processo civil aqui, né? Bem, agora chegamos ao reconhecimento dos filhos. Capítulo 3 do reconhecimento dos filhos. Vamos lá. Leitura simples aqui, por enquanto aqui não há segredo, mas nós falaremos um pouquinho sobre o reconhecimento de filhos socioafetivos, que tivemos perguntas, inclusive sugestões para trazer um pouquinho do tema quando entrássemos aqui nesse capítulo, tá bem? 1607. O filho havido fora do casamento pode ser reconhecido pelos pais conjunta ou separadamente. 1608. Quando a maternidade... A súmula, viu? Nesse anterior aqui, a súmula. Vale a leitura da súmula 301 do STJ. Vamos lá. 1608. Quando a maternidade constar no termo de nascimento do filho, a mãe só poderá contestá-la, provando a falsidade do termo ou das declarações nela contidas. Tá? Questões óbvias também. Vamos continuar. 1609. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito. Nós acabamos de falar, né? Mas aqui vamos fazer a leitura que fica perfeitamente clara. 1. No registro do nascimento. 2. Por escritura pública ou escrito particular a ser arquivado em cartório. 3. Por testamento, ainda que incidentalmente manifestado. A mesma história. É o Pedrinho que é meu filho, que... Pronto, é filho. Ok? 4. Por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o contém. Acabei de dar esse exemplo, né? Fiz exatamente essa brincadeira, de que não lembro agora, era uma ação X, e ele citou, porque o meu filho, eu tenho um filho que se chama Pedrinho, e ele, pronto, acabou. Reconheceu a paternidade. Certo? E é irrevogável. Parágrafo único. O conhecimento pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu falecimento, se ele deixar descendentes. Certo? 1610. O reconhecimento não pode ser revogado, nem mesmo quando feito em testamento. 1611. Filho havido fora do casamento, reconhecido por um dos cônjuges, não poderá residir no lar conjugal sem o consentimento do outro. Olha que interessante. Já vi algumas discussões aqui, em cima inclusive do princípio da isonomia. Peraí, mas não pode ter diferença entre os filhos. Peraí, nós estamos falando de filho... só a mãe tem e ele tem 2 filhos. Então o pai e a mãe aqui 2 filhos. Ele teve uma relação extraconjugal e aí agora ele quer obrigar que more junto com estes. Tem que ter autorização aqui, né? Se ela achar que não deve, tem uma previsão legal, ok? Que é essa que acabamos de ler. Bem, estamos aqui... Vamos lá, 1612. O filho reconhecido enquanto menor ficará sob a guarda do genitor que o reconheceu e, se ambos reconhecerem e não houver acordo, sob a de quem melhor atender o interesse do menor. Claro, aqui agora entrou a questão simples, já discutida, sobre a discussão de guarda dessa criança. Ok? Seguimos. 1613. São ineficazes a condição e o termo apostos ao ato de reconhecimento do filho. O que quer dizer isso daqui? Já é irrevogável e nós já tratamos sobre isso, certo?
Também aqui ele não aceita uma condicional, não tem nenhum termo, nenhum contrato, nenhuma situação que vai alterar, ou aceitar, ou modificar essa condição de filiação. Se você fizer isso, eu vou lá e reconheço essa paternidade. Não, isso não existe, tá bem? Artigo 1614. Aqui nós temos, inclusive, um entendimento interessante doutrinário, ferindo aqui um princípio. Deixa eu fazer a leitura e eu explico. 1614. O filho maior não pode ser reconhecido sem seu consentimento e o menor pode impugnar o reconhecimento nos 4 anos que se seguirem a maioridade ou a emancipação. A questão aqui está acerca destes 4 anos. Viola um princípio que é o princípio da imprescritibilidade do reconhecimento dessa filiação, tá? Que é visto neste código em legislação específica. Então há um grande entendimento aqui de que deveria constar que o menor ele pode questionar isso após a sua maioridade ou após a sua emancipação, tá bem? É imprescritível esse meu direito de contestar essa filiação. Não pode ser só nos 4 anos subsequentes, ok? Bem, aqui também traz à tona a questão do reconhecimento, por exemplo, do filho socioafetivo. Acho que vale a pena incluirmos agora. Muitas pessoas fizeram o pedido aí de tratarmos sobre esse assunto. É um assunto de como eu faço, onde estão essas normas. Há 2 formas, obviamente, né? E vamos pela via extrajudicial, então havendo concordância de todos, é uma situação consensual. Vamos trazer um exemplo onde é o padrasto que quer realizar, né, esse reconhecimento de filho socioafetivo. O padrasto, então, está de acordo, o filho ali também, ele é menor, ok? A mãe também está de acordo e o pai biológico também está de acordo. E constará aí na sua certidão de nascimento a filiação dos 3, né? O nome do pai socioafetivo, biológico, sem essa nomenclatura, obviamente, e da mãe também, ok? E agora, uma situação delicada que acontece, porque é o seguinte, há uma primeira resolução do CNJ que determina que o pai biológico tem que estar presente, ou seja, todos têm que estar presentes. E isso viola algumas diretrizes e algumas legislações específicas, tá? Até mesmo constitucionais. Por quê? Porque eu tenho o direito de me representar por procuração pública. Eu posso otorgar, eu posso casar por procuração pública, não é isso? E estou presente da mesma forma. Me faço legalmente presente naquele ato. Então há esse outro entendimento. E quando ocorre essa situação, e eu digo isso até por casos próprios mesmo, onde já existiram essas situações, o que a gente faz? Requer aqui que o cartório peça autorização para o juiz corregedor da aceitação dessa procuração pública. E aí o pai biológico entrega a procuração pública para a mãe, que assina por ele. Ok? Isso acontece por quê? Porque é uma situação um pouco delicada. Na maioria das vezes o pai biológico não quer estar presente, é um pai mais afastado ou não. É uma situação que muitas das vezes não é tão saudável, tá? Então há essa possibilidade. O filho é maior? A mãe precisa ir junto? Não. Ok? As coisas modificam-se um pouco. Mas na maioria das vezes o reconhecimento socioafetivo é quando a criança ainda é menor de idade. Certo? Feito o reconhecimento, é filho, com todos os direitos, com todos os deveres. E olha que interessante, nós temos agora o poder familiar dividido entre 3 pessoas. Certo? Qualquer um pode requerer a guarda? Qualquer um pode requerer uma ampliação do regime de convivência? A qualquer um pode ser requisitado alimentos? Certo? Tá bem, eu quero 2 mães e 2 pais. Ok, sem problema. Ok. Seguimos. 1615. Qualquer pessoa que justo interesse tenha pode contestar a ação de investigação de paternidade ou maternidade. 1616. A sentença que julgar procedente a ação de investigação produzirá os mesmos efeitos de reconhecimento, mas poderá ordenar que o filho se crie e eduque fora da companhia dos pais ou daquele que lhe contestou esta qualidade. Cuidado com isso. E por último, o artigo 1617. A filiação materna ou paterna pode resultar de casamento declarado nulo, ainda mesmo sem as condições do putativo. Óbvio. E aí falamos, inclusive, demos um exemplo aí sobre a questão dos 300 dias, né? Aquele inciso 2º que nós tratamos.
tá bem? O casamento foi casado nulo, mas é óbvio, teve um filho nessa situação, o casamento se extingue, mas a relação dos pais com a criança, não, ok? Está instituído aí o poder familiar, que nós falaremos em seguida. Agora, muito pinceladamente, já entramos na adoção. A adoção tem 1 ou 2 artigos, até mesmo porque tem legislação própria, e aí o ECA também abraça muito essa situação, onde nós não entraremos. Vamos passar muito pinceladamente sobre a doação, ok? Já no capítulo 4. Então nós temos o 1618, que vai tratar da adoção de crianças e adolescentes, que será deferida na forma prevista pela Lei 8.069, de julho de 1990, mais conhecido como ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo único revogado. 1619 vai tratar sobre a adoção dos maiores de 18 anos, onde dependerá da assistência efetiva do poder público e de sentença constitutiva, aplicando-se no que couber as regras gerais do ECA. Tá vendo? Como eu disse, está tudo aqui elencado numa legislação específica, e aí vale um estudo em apartado. Nós estamos trazendo aqui a adoção como uma das formas do reconhecimento desses filhos, tá bem? Desta filiação. Tudo isso até aqui está me dando base para tratar de uma das coisas mais importantes que nós temos no direito das famílias, que é o poder familiar. Muitas dúvidas, não só das pessoas leigas, mas de muitos advogados, de muitos bacharéis, tá? Acerca dessa nomenclatura e do poder que isso dá aos pais. Há muita confusão aqui sobre pensão alimentícia, sobre guarda, regime de convivência, sobre autorizações e etc. Tá? Então, inclusive nós falamos sobre isso, pontuamos, trouxemos exemplos em vários dos vídeos anteriores, lembrando que em algum momento nós entraríamos no poder familiar para entender exatamente o que é o poder familiar. Tá? E é isso que nós faremos agora. O poder familiar, o que é... eu vou fugir desses artigos iniciais, tá bem? E aí eu vou direto para a leitura lá da seção 2, já quando fala do exercício do poder familiar. E esses primeiros artigos, ok? Que é do 1630 ao 1633, eu vou tentar aqui explicar um pouquinho. O que é o poder familiar? O poder familiar é aquela situação que nós falamos vulgarmente, que somos responsáveis pelos filhos até terem 18 anos, ou estarem emancipados, ok? Então eu determino se ele pode ou não pode, se ele vai ou não vai, seja na festa, seja no passeio da escola, em qualquer situação. Isso é o poder familiar. Tá? Isso não é só uma questão de educação, é uma questão legal. Vamos partir do princípio que tenhamos aqui um casamento, tem pai e mãe convivendo juntos, e essa criança então está sobre o poder familiar de ambos. Certo? Certo. O pai deixou ir à festa e a mãe não. O poder familiar, os dois possuem o poder familiar. Só que houve aqui uma confusão. Houve aqui uma situação não resolutiva. Quem é que pode determinar se ele pode ir para a festa ou não, se teve empate, se está 1 a 1? O juiz. Quando o juiz é questionado sobre uma decisão do filho, não é porque ele detém ou não a guarda. Veja só, eu trouxe um exemplo em que estão os dois casados ainda. Tá bem? Então, a família está aqui, estão vivendo junto na mesma casa, o pai, a mãe, o filho. É só uma decisão sobre a festa. Eu posso requerer em juízo? Posso. Então, aí entra uma terceira pessoa que vai desempatar esse 1 a 1 e decidir se a criança vai para a festa ou não. Então, quando nós ingressamos com uma ação, seja ela de guarda, seja ela de regime de convivência, seja ela, enfim, de autorização para alguma viagem internacional, eu estou ainda com o poder familiar e ela também com o poder familiar. Só não há uma decisão, só está empatado e alguém vai decidir. Isso não significa que eu não tenho ou vou perder este poder familiar. Tá? Eu posso perder em algumas situações específicas que veremos aqui para frente. Tá? Porém, daqui então traz o nosso entendimento de que, havendo essa separação, esse divórcio, essa dissolução de união estável, que for, tá bem? Então ele ficou a criança ficou na guarda unilateral do pai ou da mãe, o outro genitor, ele tem
todo o direito e obrigação de cuidar desses menores. Não existe essa situação de que, então, a guarda ficou com a mãe e o pai, então, tem um regime de convivência estabelecido e a mãe não quer passar a informação da escola. E a escola não quer passar a informação para o pai. Por quê? Tem alguma decisão judicial proibindo isso? Alguma medida restritiva? Não. Então, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Há o poder familiar do pai. Ele vai bater na escola e falar, eu quero informação do meu filho. Ok? Não vamos confundir mais essa situação com guarda. Guarda é a administração da rotina do menor. A guarda unilateral, a guarda compartilhada, seja ela qual for, podem os dois, ambos estarem administrando essa rotina ou um só. Ambos têm o poder familiar. Há uma guarda unilateral. A mãe quer viajar para Paris. Ela pode? Sem autorização do pai? Não. Se o pai não autorizar, ela não pode. Ela quer mudar de município com a criança. Ela pode? Não. Só com autorização do pai. Certo, o pai não deixou viajar para Paris. O que é que eu posso fazer? É a história do poder familiar. Vamos chamar uma terceira pessoa para desempatar. Ela disse sim, ele disse não. Juiz, onde é que está a sua posição? No aceite ou na proibição da viagem? No aceite. Então ele assina pelo pai. Isso não significa que o pai perdeu o poder familiar. Ok? Isto, em suma, é o poder familiar descrito do 1630 até o 1633. Certo? Vamos direto, então, agora para o exercício do poder familiar, que agora é bastante interessante, e 1634 é precioso, nós não podemos deixar aqui de fazer a sua leitura. 1634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, 1. Dirigir-lhes a educação e a criação. 2. Exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do artigo 1584. Já estudamos, já vimos em vídeo anterior, certo? 3. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem. Já vimos isso também, quando eles ainda menores de 16 anos ou ainda não estando em estado gravídico. Tudo isso nós vimos lá atrás nos vídeos anteriores. Seguimos. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior. Olha aí, exemplo que nós acabamos de comentar. 5. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência permanentemente para outro município. Também demos esse exemplo. Né? 6. Nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar. Ok? E 7. Representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 anos nos atos da vida civil e assisti-los após essa idade nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento. 8. Reclamá-los de quem ilegalmente os detenha. 9. Exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Tá vendo? Tudo aquilo que a gente achava que era só o que o pai e a mãe dizia porque eles eram pais, está exatamente condicionado à inteligência do artigo 1634. Então, tem amparo legal. Pai e mãe têm amparo legal para mandar nos filhos. Ok? Agora nós entramos numa área delicada da suspensão e extinção do poder familiar. Agora sim. Agora sim. Vamos trazer aqui só uma pincelada, porque já comentei que esse é um dos vários temas em que nós trataremos em momentos oportunos, tá? Como vídeos especiais, depois da conclusão dos estudos. Inclusive já com aceite de vários profissionais bem interessantes aqui para o enriquecimento do canal, juízes, doutrinadores, mestres, doutores, que vão tratar sobre alguns temas específicos em vídeos especiais. Ok? Um deles será a alienação parental, a legislação da alienação parental, chamada também de LAP, né? Lei da Alienação Parental, que é bastante delicada, bastante contundente aqui a divisão, né, de pensamentos e doutrinadores, etc., acerca da função da legislação. Não é esse o tema por enquanto. Porém, lá
na alienação parental, existem inclusive elencados alguns dos fatos que podem desencadear a perda do poder familiar, né? Os maus tratos trazidos, por exemplo, à criança, podem acabar acarretando não só na perda de guarda, mas pode inclusive perder aí o poder familiar. Quando perde o poder familiar, todas essas situações que nós estamos tratando até aqui, né, elas se extinguem. Então foi decretado em juízo que perdeu aí esse poder familiar, então realmente esse genitor, essa genitora, eles não poderão mais ingressar à escola para requerer as informações, eles não vão poder mais nem ter o poder de proibir ou permitir a viagem ao exterior, e nem a mudança de município, ou mudança para o exterior. Acabou, perdeu o poder familiar. É como se tivesse deixado de ser pai, deixado de ser mãe. Ok? Certo? Enquanto não perdeu isto, nada disso é possível e viável. Também não há proibição para nenhum desses atos. Continua sendo pai e mãe com o seu poder familiar. Bem, extingue-se da suspensão e extinção do poder familiar no 635. Extingue-se o poder familiar 1 pela morte dos pais ou do filho. Ok. 2. Pela emancipação, nós já dei esse exemplo, já falei, né? Nos termos do artigo 5º, parágrafo único. 3. Pela maioridade. 4. Pela adoção. Isso da adoção é interessante. Por que perde aqui, e é necessário, inclusive, pelo melhor interesse da criança, que se extingua judicialmente esse poder familiar? Adotou. Então, o casal AB adotou a criança, o casal CD aqui, ele perde o poder familiar, porque não vai ser interessante para a criança que esses pais depois venham até a criança e queiram alterar aqui e opinar sobre o seu regime de convivência com esses genitores, tá? Ou ainda a sua rotina, ou a questão escolar, ou se vai viajar. Está adotada, as crianças foram adotadas, depois os pais biológicos descobrem e querem permitir que eles vão morar na África, na Indonésia, na China. Podem? Não. Né? Então já aqui uma determinação anterior. Tá? Bem, 5. Por decisão judicial na forma do artigo 1638, que leremos já já. Agora, 1636. Ou o pai ou a mãe que contrai novas núpcias ou estabelece união estável não perde. Enfim, vai tratar aqui sobre a questão que a gente já falou. Né? Não é porque ele se casou de novo que perdeu o poder familiar. Esquece. Voltamos à explicação. O poder familiar é a autorização legal para pai e mãe mandarem. Ok? É isso, simplesmente assim. Então não é porque eu casei de novo que eu vou perder o direito de mandar no filho até que se prove o contrário, né? Até que se retire esse poder familiar, ou até a maioridade, emancipação dessa criança, ou falecimento da criança, o que está já aqui elencado. Tá bem? Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível em virtude de crime cuja pena exceda a 2 anos de prisão. Por que eu friso irrecorrível? Muitas vezes há dúvida durante este processo, ainda tendo aqui espaço para se recorrer de alguma forma a esse crime, ainda não houve essa condenação, né? E já se conversa sobre essa suspensão do poder familiar. É muito claro o parágrafo único. Tá? Irrecorrível a crimes com mais de 2 anos de pena. Também que exceda a 2 anos de prisão. Ok. Bem, 1638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que... Aqui é interessante nós elencarmos isso e abrirmos um pouco a mente para situações que norteiam hoje o direito das famílias, como por exemplo a alienação parental ou outras questões paralelas. Vamos encaixá-las também. 1. Castigar imoderadamente o filho. Tá? Inclusive, vale a pena aí dar uma olhada, embora não seja no Código Civil, o artigo 136 do Código Penal. Vai tratar sobre a especificidade deste inciso, ok? Bem, mesmo artigo, inciso 2º. Deixar o filho em abandono.
Este vale a leitura do 244 e 246 do Código Penal. Lá a gente começa a ter um direcionamento melhor, tá? Sobre esses crimes. 3. Praticar atos contrários à moral e aos bons costumes. 226, 245 e 247 do Código Penal. Você vê que esses artigos estão todos interligados e lá a gente vai ter uma leitura bem mais clara destes atos, o que seriam exatamente esses atos, o que é exatamente deixar o filho em abandono, o que é exatamente praticar atos contrários à moral e aos bons costumes. Ok? E o último inciso 4, incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente. Ok? Claro que nós teremos algumas legislações específicas que trarão aqui mais estofo e preenchimento para esse artigo, conforme eu mencionei, a questão da alienação parental. Aqui a violência psicológica, tá? E a reiteração disso, mas isso está previsto na legislação específica, tá? Por isso não está demonstrado aqui nesses incisos. Este é acho que o ponto principal para termos aqui um fundamento preciso para nortear os nossos clientes. Por quê? Essas situações, elas nos esclarecem sobre o poder familiar, sobre os nossos direitos, as nossas obrigações enquanto pais, enquanto mães, ok? Juntos e separados. E o que é exatamente, qual é a configuração da perda deste poder familiar, tá? Onde o juiz pode colocar aqui o dedo no meio e falar assim: eu não venho só agora para decidir uma situação em que vocês não estão se encontrando, eu estou vindo agora para retirar você como um responsável deste menor. Depois da maioridade, depois deste momento ou de uma emancipação, pai vai ser pai, mãe vai ser mãe, e aí vai obrigar, educar, ensinar e etc, porque pai e mãe não tem mais previsão legal, certo? Se o filho disser para os dois: eu quero ir morar na África, eu vou morar na África, e ninguém mais pode proibi-lo. Queridos e queridas, doutores e doutoras, este é o fim do nosso 7º vídeo. Nosso próximo vídeo entraremos já em questões mais patrimoniais, que serão os regimes entre os cônjuges, os regimes de bens. Vejam só, tudo que nós estamos falando tem completa ligação no regime de sucessões. Não é à toa que é uma matéria de especialização conjunta. E é isso que é importante. Muitas das vezes, os alunos, os advogados, possuem muitas dúvidas lá no direito sucessório e querem entender lá. Para entender lá no direito sucessório, eu tenho que regressar ao direito de família, pegar a doutrina, pegar essas informações e deixar muito claras, porque quanto mais claras aqui, eu não tenho a menor dúvida lá na frente, o quebra-cabeça se encaixa perfeitamente. Porém, restaram dúvidas, tem aí angústias, tem pensamentos que quer dividir, por gentileza, escreva pra gente, nos escreva aqui através do canal, escreva através do o Instagram, tem sido muito utilizado, então sigam lá o nosso Instagram, envie suas dúvidas, seus comentários, seus questionários por lá, seus questionamentos, perdão, por lá. Vocês verão que lá também sempre são inseridos novos temas, assuntos e atualizações. Esses dias, por exemplo, postamos sobre uma novidade bastante recente que veio aí do final do ano, né? Sobre a alteração específica sobre a pensão alimentícia, né? A retroatividade da citação, algumas situações bastante interessantes. Então nos acompanhem lá no Instagram também. Até o próximo vídeo, muito obrigado pela presença de todos e até lá.